paz do Senhor Jesus, mulheres virtuosas, mulheres corajosas, mulheres apaixonadas por Jesus. Está começando a promessa do dia com uma nova série que eu já quero começar declarando na sua vida, que vai ter restauração na sua família, vai ter restauração se você crê hoje nessa madrugada, na sua casa e em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos aprender com esse livro chamado Neemias, o homem que foi escolhido para restaurar os muros de Jerusalém. Então eu já quero declarar na sua vida, vai haver reconstrução na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida material. Você crê? Você crê? Então comenta já aí, ó, eu serei restituída, eu serei reconstruída de dentro para fora. Queridos, isso é muito forte. Nessa série nós vamos aprender muito com Neemias, porque Neemias, ele teve um chamado, o qual eu e você também temos. Neemias, com esse chamado, fez a diferença, queridos. Ele fez a diferença e também entrou para a história. Vem comigo, tá começando uma nova série, mais uma promessa do dia, série Restauração da sua família. Vamos! Começou a promessa do dia, série Reconstruindo a Minha Vida Espiritual. Essa é a série de Neemias, a reconstrução da sua vida espiritual, juntamente com a sua família, com os seus sonhos. Pega a sua canequinha, lembra que quem se conecta com Jesus enriquece, tá? Quem se conecta com Cristo enriquece a alma, o corpo, o espírito, enriquece em todas as áreas, amém? Prospera. Então, quem se conecta enriquece é a canequinha do nosso livro, tá? E eu gostaria muito mesmo que você também pegasse papel e caneta. Stephanie, por que todo devocional você pede para pegar papel e caneta? Queridos, porque a mente mente. A mente esquece, mas se você hoje quiser ter uma experiência e uma intimidade a mais com o Pai, a primeira coisa que você tem que aprender, tenha um caderno, tenha um planner. Nós estamos com um planner aqui atrás das Mulheres Virtuosas, que é um dos que foram mais vendidos, mas isso aqui é um símbolo, esse planner aqui atrás é um símbolo que você precisa ter zelo pela palavra ao escrever, zelo pelas coisas que o Senhor fala com você, porque se o Senhor falar que é o seu coração, se você anotar, você jamais vai esquecer. Agora, se você falar que está dentro de você, uma hora ou outra você esquece, e aí foi pego pela mente, queridos, e não é isso que eu quero que você faça aqui no devocional, tá? Não é isso que eu quero que aconteça nesse devocional. Esse devocional é para você crescer espiritualmente, crescer na intimidade com o Abba e crescer principalmente na sua fé. O que a gente desenvolve mais aqui, queridos? E o que essa série vai nos ajudar a desenvolver? Anota aí, você vai desenvolver a sua fé, você vai desenvolver a sua intimidade com a oração, amém? Intimidade com a oração, e você vai desenvolver principalmente, queridos, uma rotina, porque a gente vê esses três sinais na vida de Neemias. Neemias era um homem de Deus. Nós vamos ler agora e você vai ver que o Neemias era um homem de Deus, um homem que sempre esteve alegre no seu trabalho, um homem que sempre esteve com um sorriso no rosto, fazendo aquilo com amor, fazendo as coisas com amor, mas um certo dia algo abateu Neemias, que na época Neemias apenas um copeiro do rei, sempre trabalhando alegre, sempre trabalhando, sabe, com aquele humor, com aquele sorriso no rosto, algo abateu Neemias. E eu já quero declarar na sua vida que muitas das vezes no seu pior momento o Senhor vai usar para o despertamento do seu chamado. Querido, se não fosse a má notícia que Neemias tivesse escutado, não é? De uma caravana que veio de Jerusalém, de uma pessoa que veio de Jerusalém, nós vamos ler aqui, se não fosse essa má notícia que ele tivesse ouvido, ele jamais teria se posicionado no seu chamado. Então,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aí do outro lado e você está num dia mau e você está num dia, sabe, de tristeza, Deus vai usar essa tristeza, se você crê hoje. Deus vai usar essa reviravolta que aconteceu na sua vida para que você enxergue o seu propósito, enxergue o seu chamado. Porque quando está tudo bem, quando só há alegria, não tem como, queridos, a gente enxergar qual é a vontade, qual é o caminho que o Senhor tem para nós. É necessário às vezes um vento, é necessário às vezes um reboliço, como diz lá no Nordeste. Um reboliço, sabe para quê? Para que a gente enxergue novas portas, novos horizontes. E assim aconteceu com Neemias, quando ele ainda era um copeiro. Você pode observar que as grandes oportunidades da sua vida, pelo menos aconteceu isso comigo, as grandes oportunidades da minha vida foi quando houve um vento na minha vida tão grande, tão forte, que eu precisei recomeçar. E Neemias, ela é uma história que fala sobre recomeço e reconstrução. E quantas pessoas hoje não precisam reconstruir a sua vida? Quantas pessoas hoje estão com seus muros destruídos, com seus muros queimados, com seus muros caídos? E quando eu falo muros, eu estou falando de muros espirituais, eu estou falando de muros que cercam a sua casa, proteção. Muro remete à proteção, não é? Muro remete à intimidade. Quantas pessoas não estão com seus muros e com as suas intimidades acabadas, queimadas, como aconteceu em Jerusalém? E é para isso que a gente está aqui, porque eu e você somos Neemias na vida dessas pessoas. Eu creio nisso e eu profetizo que vai haver Neemias, vai haver palavra, vai haver favor do céu na sua vida e esses muros irão ser reconstruídos, amém? Mas vamos para a palavra, glória a Deus. Vai lá para Neemias 1 e Neemias 1 diz assim, já vou para o versículo 3 que disseram: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha que interessante, queridos. Aqui Anani, né? Um dos meus irmãos, isso aqui é um dos irmãos. Vamos para o 2 para você entender. Vamos para a palavra. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém. Então vem comigo para a palavra. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Queridos, olha o que vai acontecer. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, a cidade era Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele encontrou ali um dos irmãos na fé, um dos irmãos dele, e disse: e aí, como é que está Jerusalém? Como que está ali o pessoal, o cativeiro? Como que está indo? E ele deu uma notícia para ele muito triste que o abateu muito. Assim é você quando recebe uma notícia triste, não é? E eu também. E disseram-me os restantes: não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha a situação que estava a cidade de Neemias. Olha a situação que estava a tão amada Jerusalém, a qual o rei Davi pede para que nós oremos por Jerusalém incessantemente. Ele sempre diz: Deus abençoe Jerusalém, bendito seja Jerusalém, ore pelo Jerusalém. Olha como é que se encontra Jerusalém. E no 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo por essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu, perante o Deus dos céus, e disse. Queridos, qual foi a posição de Daniel? Queridos, qual foi a posição de Neemias ao receber uma notícia triste? Essa tem que ser a minha posição e a sua. Stephanie, recebi uma notícia triste.
já não quero mais orar, já não quero mais jejuar, já acho que Deus me esqueceu. Não, queridos, olha o que Neemias diz. Neemias acaba de receber uma das piores notícias da sua vida. Neemias está num palácio, vamos entender esse cenário. Neemias não falta nada para ele está num palácio, ele está vivendo debaixo de uma riqueza, ele está vivendo debaixo de uma prosperidade, porque ele é copeiro do rei, ele tem roupa, ele tem onde dormir, ele é muito bem tratado, é muito bem respeitado, porém ele vê o povo dele, a cidade dele, em ruína, com os muros queimados. E aquilo ali, queridos, angustia muito a ele. E o primeiro segredo que nós vamos pegar aqui de restauração, queridos, é que quando a destruição vier dentro do seu lar, quando a destruição vier dentro dos seus sonhos, a primeira coisa que você tem que fazer não é se afastar de Deus, é se aproximar mais dele. Foi o que Neemias fez. Neemias, no maior caos da vida dele, na pior notícia que ele poderia receber, ele chorou como homem, como eu e você. Ele se entristeceu, mas ele estava em oração e em jejum ao Deus do céu. Ou seja, ele se aproximou mais de Deus. Então, do primeiro segredo que você tem que fazer, eu preciso, para alimentar a minha fé, entender que eu não ando por sentimentos. Eu não ando por vista, eu não ando por sentimentos, ainda que meu sentimento está pedindo para mim nunca mais orar, nunca mais pedir, sabe, que está tudo errado. Eu preciso continuar orando, eu preciso continuar pedindo uma direção a Deus, porque é isso e daí, dessa atitude de Neemias, que vai vir a saída para a vida dele e para a sua também. Então entenda, Neemias esteve orando, esteve jejuando no pior momento da sua vida. Isso quer dizer o quê? Se entristeceu? Coloca nos comentários. Sim. Ficou triste? Chorou? Se amargurou? Sim. Mas não abandonou a sua fé. Não abandonou o direcionamento do Senhor. É o que eu e você precisamos fazer. Por menos aqui, queridos, nós abandonamos o direcionamento, nós abandonamos a rotina de oração e não podemos fazer isso. E aqui, quando ele disse, Senhor, Deus do céu, vai começar uma das orações mais poderosas de restauração que eu quero que você anote, que Neemias vai dizer. Porque a Bíblia vai dizer que Neemias era apenas o copeiro do rei, mas tinha tudo. Sendo ele copeiro, nada lhe faltava, ele estava debaixo de uma prosperidade. Sendo ele copeiro, ele estava debaixo, queridos, ele morava no palácio. Só que Neemias vai sentir a dor do seu povo. E entenda que o Senhor, ele só pode usar quem sente a dor do outro. Neemias chama a atenção por sentir a dor do povo dele. Ele estava na situação de conforto, ele estava no palácio, mas quando ele ouve a notícia, o coração dele se abate, o mundo dele cai naquele momento e ele começa a ter o papel de intercessor pela sua terra natal. E ele começa a interceder, e agora nós vamos ler uma das grandes orações, das orações mais direcionadas, das orações mais de fé, de restauração, que eu quero que você modele para fazer na sua casa. Vem comigo, olha o que ele vai dizer no 5. E disse, Senhor. Quando tem uma exclamação, ele vai dizer, ele gritou, queridos, ele praticamente gritou. Ele disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. O que ele fez nessa primeira estrofe, nessa primeira oração de restauração? Anote no teu planner. Ele lembrou da aliança que Deus tinha com o seu povo. Queridos, uma das coisas que nós temos que aprender e que eu quero te ensinar aqui nesse devocional é você orar com direcionamento. Você quer orar com direcionamento? Ore pela palavra, ore pelo que está escrito, não ore pelo teu sentimento, não ore focando na falta, ore de acordo com a palavra de Deus, e foi o que ele fez. Ele disse, Senhor, Deus dos céus,
Deus grande, reconheceu quem era Deus na vida dele. Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É isso que você precisa fazer aí na sua casa. Orar lembrando da aliança do Senhor, da aliança o qual ele fez com o seu povo, da aliança o qual ele disse que resgataria todos aqueles que seriam fiéis a ele, que guardaria todos aqueles que guardam os seus mandamentos. E ele vai continuar, ele vai dizer assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, pois atento os teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço. Então ele chama a atenção de Deus. Ele fala: Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos, porque hoje eu quero orar, hoje eu quero interceder. Percebe, queridos, tamanha a fé desse homem? Ele pode estar com o coração quebrado, ele pode estar muito triste, muito abatido, mas aí ele ainda tem uma certeza que Deus pode todas as coisas. Ele ainda tem uma certeza que aqueles muros estão acabados e queimados, mas o Senhor continua sendo Deus de Jerusalém. É a mesma coisa na sua vida. O Senhor continua sendo Deus na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. O Senhor continua sendo Deus na sua vida financeira. Então, não importa o estado, se está queimado, se está acabado, não perca a sua fé. Não pare de orar. É isso que é uma das coisas que eu aprendo aqui. E ele diz assim, que eu faço perante ti, não foi? E os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. O que ele está dizendo, queridos? Ele está na posição de intercessor. E na posição de intercessor, ele está se colocando aqui, queridos, como pecador, como pedinte de perdão, como pobre necessitado de perdão, igual o salmista declara: porém eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A mesma coisa ele está fazendo, ele está se humilhando, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e ele vos exaltará. E ele está se humilhando, ele está pedindo perdão dos pecados, não só dele, mas dos pais dele, o pecado dos filhos de Israel. Ele está intercedendo por Jerusalém. E no 7 ele coloca: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, a teu servo. E aqui ele reconhece os erros. O que eu aprendo com esses dois versículos, queridos? O 6 e o 7. Eu aprendo que eu e você temos que entrar na presença de Deus sempre reconhecendo os nossos erros. Eu aprendo que eu e você temos que entrar na presença de Deus reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o tão frágil, tão pequeno nós somos sem a sua presença. E aqui Neemias está reconhecendo, não só reconhecendo, como ele está confessando os seus pecados. A importância, queridos, de confessar pecados, de confessar erros, de confessar coisas que você sabe que desagrada ao Senhor. Então, a oração de restauração, queridos, primeira coisa que você tem que fazer é se achegue a Deus no dia mal. No dia mal não se afasta, se aproxima mais. Segunda coisa é ore, lembrando da aliança que o Senhor fez para aqueles que o buscam. Ore lembrando da sua identidade, ore lembrando de uma promessa que você tem. E aqui, mais uma vez, eu entendo que além de orar lembrando da promessa, você também tem que se redimir, também confessando os seus pecados. Confesse os seus pecados, fale aquilo que está errado, e foi o que Neemias fez aqui. E ele começa dizendo assim, ó: lembra-te. E aqui é que está o segredo dessa oração. Queridos, você fazer Deus lembrar da palavra foi algo que Jesus fez, foi algo que Moisés fez, foi algo que Abraão fez. Você vai ver que todos esses homens que tinham intimidade com o Senhor, eles oravam de acordo à tua palavra, porque a tua palavra, porque está escrito. Isso quer dizer orar pela palavra, e eu e você temos que aprender essa maturidade na oração.
Temos que aprender a orar pela palavra, não orar pelo desespero, não orar simplesmente por dizer, por conversações que são até incrédulas, mas orar pelo que está escrito, queridos, reivindicar a palavra do Senhor. E olha o que ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés. Aqui ele está reivindicando a promessa, reivindicando uma palavra que o Senhor deu, e a Bíblia diz que é impossível que o Senhor minta, é impossível que a palavra dele volte vazia. E olha que interessante, ele diz assim: Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, vós convertereis a mim e eu guardarei os meus mandamentos e os farei, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Ele disse: lembra, Senhor, da promessa, que ainda que se a gente se espalhasse, o Senhor disse a Moisés, se nós nos convertermos ao Senhor, se nós voltássemos ao Senhor, à sua presença, o Senhor nos ajuntaria de novo, o Senhor nos fortaleceria de novo. É isso que você tem que fazer hoje, queridos, pegar a promessa de restauração aí junto com Neemias que eu estou liberando na sua vida. Você tem que pegar essa promessa e falar: Senhor, lembra que esse casamento é do Senhor, lembra, Senhor, que essa empresa é do Senhor, lembra da promessa que o Senhor tem do meu ministério, lembra que o Senhor disse isso. Amém? E aqui ele vai lembrar da promessa, queridos. E aí no 16, no 10, ele diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, vem uma exclamação de novo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. Queridos, quando ele dá essa exclamação novamente, aqui ele já parte, depois que ele lembrou da promessa, ele já parte para a ação, que é a parte que eu e você temos que partir. E essa ação é: Senhor, eu estou sentindo essa dor. Em outras palavras chama-me a mim, usa-me a mim. Faz algo para que eu seja usada, me dá uma direção, porque eu quero fazer algo. Neemias, você vai lembrar que desde o início desse devocional, ele tinha no coração dele, quando ele ficou sabendo da notícia, em fazer algo. E ele mal sabia que estava começando o chamado dele. O chamado dele, o ministério dele, o propósito dele estava em ser o homem que iria reconstruir os muros, através da força do Senhor, através do favor do Senhor. Por quê? Porque tinha um coração voltado para sentir a dor do seu povo, não é? E olha que interessante, aqui ele ora dizendo assim: Senhor, faz-me prosperar, ou seja, use-me a mim, dá graça ao teu servo, dá graça a mim e me dá graça perante este homem. Que homem que ele está falando aqui, queridos? Ele disse que era apenas um copeiro. Aqui ele ora porque ele fica pensando: como que eu vou me ausentar? Aqui ele é apenas um copeiro, queridos, mas ele já pede para que o Senhor dê graças, para que ele possa fazer algo, para que ele mesmo longe da cidade dele, porque ele estava em outro lugar, ele estava em outra cidade, ele possa ser usado por Deus para fazer algo, queridos. Então ele pede favor, ele pede graça, ele reconhece o poder, que o Senhor é poderoso, e ele ainda declara: eu sou apenas um copeiro do rei. Ou seja, eu posso ser pouca coisa, mas na mão do Senhor não haverá impossível. Queridos, apenas um copeiro fez uma reconstrução e entrou para a história. Sabe por quê? Sentiu a dor do outro, reconheceu o Deus de aliança, orou pelos pecados e pediu perdão, se arrependeu e principalmente, queridos, se colocou como intercessor e no lugar de alguém que sabe que pode fazer alguma coisa. Então eu sei que você, dentro da sua casa, você hoje pode fazer alguma coisa, você hoje pode interceder por alguém, você hoje pode sim continuar suas orações e pode fazer alguma coisa primeiro por você, sendo mais íntima do Pai.
se aproximando dele. Amém? Então, quando você faz isso, você primeiro está fazendo por você. Você está alimentando a sua fé, se fortalecendo, para depois você ser intercessor aí para sua casa. Então, essa oração, queridos, modele ela. É uma oração de restauração. Amém? E que a sua família seja restaurada. Eu já quero profetizar que todos os muros queimados, que todas as faltas de segurança, de portões, de muros quer dizer segurança, todas as faltas de segurança, queridos, espirituais, materiais, elas cairão por terra, sabe por quê? Porque você vai entrar em oração, você vai ser íntima da palavra, você vai ser íntima na fé e íntima desse Deus, aqui nesse devocional, a promessa do dia. Eu te espero amanhã, na segunda parte dessa série de Neemias, que nós vamos ver o que aconteceu depois que Neemias orou dessa forma intencional e com muita fé. E é o que eu vou fazer, e é o que você vai fazer aí na sua casa. Quero deixar uma tarefa para você, e essa tarefa, por isso que a gente anota, né? Essa tarefa hoje é que você possa dobrar seus joelhos aí na sua casa, orar essa oração de Neemias, modelar ela e fazer essa oração pessoal na sua vida. É isso que eu quero, é uma tarefinha.